Entrou? Já estamos ao vivo. Muito bem. Já estamos ao vivo, fazendo os testes finais para às 17 horas iniciarmos. Manda um recadinho para o Caçapo que já estamos no ar, por favor. Estou aqui preparando os detalhes finais, se alguém estiver chegando, para aguardar para 17 horas e 1 minuto, nós começamos a transmissão da nossa live, uma live que vai tratar de um tema bastante interessante para as indústrias, pequenas indústrias e porte de pequena e média, micro, pequenas e médias indústrias. Testando os últimos detalhes dos aparatos técnicos. Vamos lá. Só que está entrando aí, Álvaro. Oi, Não está dando eco, né? Está escutando a gente? Tem um lado específico, lado esquerdo e direito aqui, deve ter, né? Tem. Right, left. Está escrito aqui, Ele vai right. entrar aí. Vai entrar? O delay é muito grande aqui. É? Para acompanhar. Não, mas não, aqui ó, o microfone pega. Para acompanhar, pega. Sim, o microfone aqui ok, mas eu falo que Tá certo. o escutar o Felipe vai ser... Nós vamos ter que escutar ele daí. Aqui não está no live, agora sim. Agora está aqui. Nós vamos escutar o Felipe por aqui, ó. No mínimo 10 a 15 segundos de diferença. Entendo. Fazendo alguns testes aqui. Ó, agora que eu estou falando... Deixar o máximo volume ali. Você consegue dar o som ali? A gente consegue do outro lado, todo o volume aí. Se dermos no... Está bem alto. Você nos ouve aí? Ok. Não, aqui não. Mas então não está funcionando o áudio aí. Será que... O Álvaro que está conectado, Álvaro, Tá aqui, ó. consegue escutar a minha pessoa falando, o Edson falando? Não é ele escutar nós. Nós Aceite escutamos. o Felipe aí. É nós escutarmos aí no teu telefone. A gente falar, o Felipe Caçapo vai falar aí. Uhum, exatamente. A gente já está chamando aqui o Felipe, que vai ser o segundo convidado aqui da nossa live hoje. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo. Muito obrigado. Opa! Tá aí o Felipe Caçapo chegando no local dele. É isso, Felipe? Vamos começar daqui a pouquinho. Boa tarde. Daqui uns minutinhos. Cara, o teu tá ok. O meu que tá com delay brutal. Vocês vão conseguir ouvir, o pessoal provavelmente vai conseguir ouvir, porém, como está o microfone ali, então vai estar saindo ali o som. O pessoal que está entrando no Ilma, tudo bem? Vocês estão conseguindo escutar a gente falando aqui? Fazendo o teste de áudio, últimos detalhes de teste de áudio e imagem. Oi, Luan, você que entrou agora, dá um feedback aí pra gente. Está conseguindo me ouvir? Consegue ouvir o Carlos Guedes falando? Se escutar, vai escutar por aqui, viu, Fernanda? Porque o microfone está aqui. Sim. Nos dá um feedback aí com relação se o áudio está adequado. Dá uma enquadradinha. Perfeito. Patrícia me escuta também? Ok, o áudio... Vídeo, ok. Áudio e vídeo ok, então temos áudio e vídeo perfeito, Edson. E o nosso amigo Caçapo chegando em algum lugar, não sei onde, mas está chegando. Que horas são, por favor? Temos ainda alguns minutinhos. Tem uns minutinhos. Beleza, Álvaro, obrigada pelo feedback. Bacana, gente. Já temos aqui o teste de áudio, de vídeo pronto. 17 horas e 1 minuto nós começamos. O tempo do Caçapo chegar no local dele aí, se instalar. Pessoal, a gente já vai começar essa live, tá? Ela começa oficialmente às 17 horas, só mais uns minutinhos. A gente está aguardando o convidado, o Felipe, se organizar ali, tá ok, Felipe? Estou pronto, tudo certo por aqui. Viu, Fernando? Agora a partir agora eu já comando. Só cuido da imagem. Bom, só preciso do horário. Ok, Caçapo? Tudo certo da minha parte. Felipe Caçapo, já está ok? Sim, estou pronto. Ok, ouve bem, tem um bom áudio?
Estou ouvindo muito bem. Vocês estão me ouvindo bem? Você colocar ele para a gente ouvir. E aí. Entendi. Ah, não, ele dá microfone aqui. Será que dá? Vamos tentar. Vamos tentar ver se dá microfonia. Será que dá? Vamos ver. Dá microfonia? Já está ok? Tá, não estou dando microfonia. Então, vamos lá. Vai ter um delay. Vai ter um delay. Vamos conviver com o delay. Eu preciso saber do horário exato. Você tem? 1 minuto? Então é o seguinte, para quem está chegando nessa live, nós já temos aí algumas pessoas, já 6, 8 pessoas penduradas. Dentro de 1 minuto vamos começar a nossa live para tratar de um tema bastante interessante, que é a potencialização do B2B, do business to business, como uma plataforma, ou plataforma local, para dinamizar a economia local. Então, convido para quem estiver chegando para esse programando aí, para esse bate-papo, também para fazer perguntas. Vamos também atender as perguntas aqui diretamente dessa live. Essa live está sendo realizada aqui com a presença do Edson Vasconcelos e minha presença na Ciclabs, em Cascavel. E o nosso convidado também é o Felipe Cassapo, que está lá na sede do Senai, em Curitiba. Então, uma live que tratará de um tema bastante interessante. Então, eu vou começar aqui a aquecer já o trabalho, Edson, para a gente começar nossa live, tá bem? Uma boa tarde para quem chegou e para quem está chegando na nossa live. Essa live está sendo produzida aqui pela Ciclabs, nosso acelerador e hub de inovação da ASIC, um espaço onde nós atendemos startups e projetos de inovação, Open Innovation e diversos outros projetos conectados a levar a inovação para as empresas de uma forma geral. Recentemente, tivemos um grande êxito em começar já uma atividade de levar o e-commerce, o B2C, o Business to Consumer, que é o e-commerce, diretamente aos associados da SIC. E esse projeto começou há 1 semana. Estamos recebendo diversas empresas, diversos varejistas, diversos comércios locais, se integrando a esse e-commerce como uma forma alternativa de movimentar os seus negócios online. Isso é uma das etapas do projeto. O outro grande projeto tão sonhado, Edson e Felipe Cassapo, é no futuro, em breve, a gente poder discutir uma plataforma que a gente possa integrar o B2B. O que é o B2B, para quem não está acostumado com esse linguajar? É o business to business. É aproximar a indústria, a pequena indústria principalmente, do comércio, do seu cliente, que é o comércio, que é o atacado, o distribuidor. Fazer uma aproximação para que eles possam fazer transações, negociações, gestão de estoque, gestão de acordos comerciais, enfim, toda a gestão comercial, CRM e tudo mais, por meio de um B2B ou business to business. E nós entendemos que essa ferramenta ajuda muito a dinamizar e potencializar a economia local como uma forma também de agregar valor e recuperar também e apoiar nessa recuperação que tanto as indústrias, a pequena indústria precisa. Nossos convidados de hoje, para essa live que estamos realizando aqui na Ciclabs, são 2. O Edson Vasconcelos, que já foi presidente da SIC, e é um engenheiro civil, é empresário, e também vice-presidente da FIEP, da Federação das Indústrias do Estado do Paraná, e tem um papel muito preponderante também na infraestrutura do Paraná e conhece muito bem também das necessidades da nossa indústria no Paraná. O outro convidado, diretamente de Curitiba, que está aí com a gente, é o Felipe Cassapo. Ele é gerente do Instituto Senai de Inovação em Eletroquímica, presidente da Emerity do Brasil, e ele possui mais de 20 anos de experiência em estratégias, transformações organizacionais e em inovação. É palestrante tanto no Brasil como no exterior. E o nosso papo, então, é esse. É como potencializar o business to business em plataformas locais como dinamizador econômico. E esse é o nosso bate-papo, porque nós entendemos que, para a retomada econômica que nós estamos vivendo, Edson e Felipe, nós precisamos encontrar alternativas para os nossos negócios, seja para a indústria, pequena indústria, e também como essa pequena indústria pode fazer para transacionar, fazer negócios de uma forma mais dinâmica e possa se recuperar de forma mais ágil nesse processo que nós estamos vivendo. Esse é o nosso bate-papo. Eu quero aqui já dar as boas-vindas para que vamos começar com as boas-vindas
deles para depois iniciarmos umas perguntas. Lembrando que você que está assistindo a live poderá enviar a sua pergunta e nós faremos questão de atender a vocês, de responder a vocês. Edson, suas boas-vindas. Obrigado, Carlos. Eu acho que é importante demais nesse momento, inclusive, o ambiente da SIC Labs, né? Foi criado com esse intuito. Agradecer também a presença do Felipe, que vive lá dentro da federação muito esse ambiente tecnológico de inovação, de buscar ter uma percepção um pouco mais, ou menos cartesiana com esse mundo que nos afronta agora aí e colocou todos os empresários em xeque. É isso mesmo. Suas boas-vindas, Felipe, por favor. Então, boa tarde. Delay, eu acho. Como Boa sendo um tarde delay, a todos. natural. Boa tarde a todos, boa tarde a todos. Boa tarde, Edson, Carlos. Muito obrigado e parabéns à SIC por estar proporcionando esse diálogo de grande importância. As minhas boas-vindas é simplesmente de reconhecer que estamos vivendo um momento único e ímpar na história da indústria, na história da economia. E nesse momento muito especial que estamos vivendo, chegou o momento da gente colocar em frente o nosso maior diferencial, que é a inovação, que é a capacidade da gente fazer de forma diferente para resolver duas questões ao mesmo tempo. Primeiramente, a questão econômica fundamental, permitir às nossas indústrias, às nossas empresas de todos os portos, todos os setores ter competitividade, ter produtividade nesse momento realmente complexo e, ao mesmo tempo, garantindo o bem-estar das pessoas, protegendo e salvando vidas. Fazer tudo ao mesmo tempo, logicamente, não é o mais simples e é por isso que a inovação é tão importante. Parabéns à SIC Lab novamente por proporcionar esse momento e conto conosco aqui do Senai da Federação das Indústrias do Estado do Paraná. Obrigado, Felipe, pela sua participação agora nessa abertura da nossa live. Lembrando para quem está chegando agora que essa live tratará do tema do business to business, como potencializar a economia, principalmente das pequenas indústrias locais. E nossos convidados é o Edson Vasconcelos e também o Felipe Cassapo. Os dois têm atuações junto à FIEP, o Felipe diretamente no Núcleo de Inovação do Senai em Curitiba, e o Edson como vice-presidente da federação. Edson, vou dirigir a primeira pergunta a você, para a gente poder começar a compartilhar e também pedindo a quem está nos assistindo, que quiser participar, poderá também remeter suas perguntas e vamos fazer aqui. Né? A FIEP, como já é conhecida, a grande federação das indústrias do Estado do Paraná, é uma organização, uma entidade que representa muito bem a indústria. Dentro da indústria, nós temos o escopo das pequenas indústrias, essas que também estão sendo muito abaladas com esse processo todo, não pelo seu processo industrial, mas pela dificuldade que é agora vender seus produtos para um varejo que está combalido, para um segmento comercial que tem bastante dificuldades. Hoje nós precisamos fazer chegar os seus produtos e a tecnologia a todos os cantos, todos os rincões do Paraná. Estamos preocupados com as indústrias locais, com as pequenas indústrias locais. E diante desse cenário em que a FIEP representa todo esse segmento e todo esse potencial, como a federação está vendo esta retomada e o que ela tem pensado e planejado em relação a criar mecanismo para potencializar as pequenas indústrias a voltar a prosperar? Bom, Carlos, a federação, como todas as federações dos entes do setor produtivo, estão num momento de transição. Primeiro, a gente leva o impacto, é a crise de existência, é o susto, vamos dizer assim. Mas, rapidamente, nós conseguimos tentar entender também, num momento de consciência, quais são as oportunidades que o momento pode nos oferecer. Toda crise tem oportunidades. Entendemos que o cenário, por incrível que pareça, pode ter um momento muito favorável à indústria paranaense, à indústria brasileira. Percebemos que há uma potencialização de um sentimento de se comprar mais o que é daqui, né? O Brasil compra o Brasil, o Paraná compra o Paraná, o Oeste compra o Oeste. Este é um fator importante, mas ele tem que sair do discurso, ele tem que ir para a prática. E aí a FIEP, junto com o SEBRAE e algumas federações, começa, junto com o governo do estado, também desenhar um pacote de retomada, que Cascavel já vive esse pacote de retomada,
aonde acreditamos que um capítulo desse pacote de retomada seja a indústria local. Então, o tripé indústria, comércio e serviço é fundamental para a saúde, para o equilíbrio local do setor produtivo. Lembrando que a indústria brasileira, paranaense, mundial, muitas vezes ela sofreu um ataque, uma pressão muito grande das indústrias chinesas, em setores como do vestuário norte-americano, bem dizer, sumiu. E no Brasil não foi diferente, mas a indústria, ela perdeu muito espaço para a indústria vindo de fora. E numa crise dessa, nós entendemos também que o comércio corre um risco de perder muito espaço, porque as plataformas mundiais estão vendendo. Então chegou um momento da gente ter um alerta. Se a indústria perdeu espaço, e se o comércio vai perder espaço, o que nos sobrará? Serviço. E o serviço, claro que podemos ter o serviço, mas o serviço ele é fundamentado na indústria e no comércio. Se não, sobra só o serviço de barbearia e do bar. Aí vai ficar uma coisa meio complicada. Então, nesse cenário, nós entendemos que o dólar entre 4 e 5 reais é um patamar adequado para a retomada de uma reindustrialização ou de um foco na indústria local. Mas também nós entendemos que nessa proximidade das retomadas locais, Carlos, a gente precisa saber que da teoria para a prática tem um vazio, que se chama conseguir chegar à opinião do consumidor. O perfil do consumidor tem que estar adequado com essa nossa percepção. Se o consumidor continuar chegando ao varejo, continuar chegando à loja e não se preocupar em saber se a indústria daquele produto é paranaense, é brasileira, não vai resolver, porque o varejista ele compra aquilo que o consumidor compra. Então, esta lacuna que nós temos uma dificuldade, ou melhor, nós temos uma cautela e temos uma atenção especial para saber de que forma iremos poder atuar em cima da percepção do consumidor. Esta é uma grande charada que todos vão ter que tentar resolver e no fundo, não só o varejista, mas o industrial também vai ter que entender o tamanho do exercício que ele tem que fazer para sair do representante normal, para conseguir começar a entrar em plataformas e também se somar no movimento para mudar o perfil do consumidor. Ou seja, estamos vivendo um momento bastante incomum, totalmente diferente daquilo que nós vivíamos. Precisamos avançar rapidamente, né, Edson? Pelo que você está trazendo, não basta somente campanhas do compre aqui, compre da região, precisa avançar. E esse avançar, eu quero agora me dirigir a pergunta para o Felipe Cassapo, esse avançar passa muito pela inovação, o Edson. E eu percebo que o Felipe tem muita contribuição para dar, porque o Felipe Cassapo, ele esteve à frente de diversas ações, diversos hackathons, que são aquelas maratonas com startups, exatamente buscando soluções diversas para a pequena indústria do Paraná. E agora o Edson trouxe um outro elemento, quer dizer, nós precisamos encontrar soluções para as indústrias do Paraná e numa diretriz, numa orientação de como é que a gente faz para fomentar os locais, para que a indústria do Oeste se fortaleça, para que a indústria do Paraná se fortaleça e a indústria do Brasil se fortaleça. Mas uma preocupação com a pequena indústria, porque a grande indústria ela tem mecanismos. Tem toda uma ação governamental, tem toda uma ação de investidores que facilita a sua vida. Mas a pequena indústria, essa que nós estamos tratando aqui nessa live, essa tem mais dificuldades. E como é que a gente pode fazer? E aí, Felipe, a pergunta é para você. Como é que a inovação pode ser utilizada e quais são os mecanismos de inovação daquilo que você já vivenciou nos hackathons que poderão vir a contribuir para esse processo de acelerar a indústria numa retomada econômica mais forte? Obrigado pela pergunta. Gostaria de colocar 3 palavras-chave importantes para a gente verificar aonde estão as oportunidades da inovação para as nossas pequenas indústrias. A primeira palavra-chave é união. Nós temos que trabalhar de forma unida. A indústria tem que procurar aceleradoras, centros de pesquisas, inovadores, pessoas criativas, a própria Federação das Indústrias. Nós temos que nos unir para buscar força na união e inovar juntos. A inovação é um fenômeno que acontece a partir do momento que eu sou capaz de transferir ideias novas para dentro da minha pequena empresa com base nos relacionamentos que eu teci com o que é chamado de ecossistema de inovação. E o que é o ecossistema de inovação? Exatamente, todos esses pesquisadores, universidades, centros de pesquisas, inovadores que estão à minha volta e com os quais eu posso tecer
relacionamentos para trazer novas ideias para dentro da minha empresa. União é a primeira palavra-chave. A segunda palavra-chave é agilidade. Logicamente, a gente não tem como esperar essa inovação acontecer de forma rápida e eficaz dentro da minha organização. Portanto, eu preciso, nesse relacionamento que eu crio com o ecossistema de inovação, desburocratizar o máximo que eu puder os meus relacionamentos com essas startups, esses pesquisadores, esses centros de inovação, para incorporar o mais facilmente, o mais rapidamente possível as novidades dentro da minha organização. Desburocratizar os relacionamentos, isso é agilidade. E a inovação precisa imperativamente ser ágil. E a terceira palavra-chave que eu gostaria de colocar é digitalização. Logicamente, no momento em que estamos vivendo, né, nessa pandemia de Covid-19, todos nós estamos redescobrindo ao quanto a digitalização é simples, ao quanto a digitalização é barata, ao quanto a digitalização é eficiente para a gente resgatar relacionamentos com o meu cliente, com o meu fornecedor, com a sociedade, novamente com centros de pesquisa, com startups, com inovadores, para poder incorporar novamente novidades na minha organização e manter a qualidade do relacionamento com o meu cliente, independentemente, portanto, da situação de afastamento social que estamos vivendo. E quero finalizar, então, esses comentários sobre essas três palavras-chave, que são união, agilidade e digitalização, mostrando um exemplo muito prático. Nos últimos 2 dias, aconteceu uma grande maratona virtual, chamada de Hackathon. Você estava comentando aqui a respeito dos Hackathon, que foi o Hackathon da NASA. Então, a NASA, anualmente, lança o desafio de como utilizar dados abertos da NASA para poder resolver uma série de situações humanas, econômicas e assim vai. Então, em apenas 2 dias, virtualmente, se conectaram centenas de pessoas no Brasil inteiro, conectado com mais milhares de pessoas no mundo, para desenhar soluções inovadoras de forma ágil, de forma rápida e utilizando tecnologias virtuais. Tudo isso aqui aconteceu de forma muito rápida, muito espontânea, com assim, um custo envolvido muito baixo para a gente desenvolver soluções inovadoras. Então, uma boa ilustração de como um hackathon virtual, essa maratona virtual de prototipação, pode permitir gerar união entre as empresas, agilidade e, portanto, criatividade e digitalização para a gente trazer o melhor do que possamos trazer por meio da inovação para dentro das nossas indústrias, de forma rápida, de forma simples, de forma barata, pensando, portanto, nas reais necessidades das nossas pequenas empresas. Perfeito, Felipe. Muito ponderado o que você trouxe. Quero aproveitar o momento para fazer um agradecimento às pessoas que estão entrando e deixando suas mensagens, seu ok. Muito bacana. Daqui a pouquinho vamos também receber outras participações do público e perguntas do público dirigidas a você ou ao Edson, enfim. Muito bacana. Você trouxe 3 questões que eu quero aqui puxar a conversa com você e com o Edson. A necessidade da união, que é um fator-chave determinante, né? E esse fator ele é interessante, porque nós estamos dentro de uma associação comercial, você está aí dentro de uma federação, ou seja, o papel dessas associações comerciais, o papel da federação é exatamente esse, de criar núcleos, comitês, procurar o quê? Exatamente promover a união. Mas só a união não basta, você trouxe 2 outros elementos, né? Um dos elementos que você trouxe, por último, está ligado à inovação, né? E também está ligado à agilidade. Agilidade e inovação. 2 fatores, 2 coisas que precisam andar juntas, né? E aí que está o ponto, né? Nós estamos vendo, sim, o movimento dos hackathons, o movimento das startups, mas nós precisamos fazer isso que o Edson falou, aproximar, fazer chegar esses exemplos, bons exemplos, se transformarem em alguma coisa palpável e dentro da realidade que a gente possa implementar. Um dos grandes gargalos, que é o tema do nosso bate-papo, que eu quero trazer para a luz agora, é, por exemplo, a importância das pequenas empresas terem algumas soluções na mão, como, por exemplo, ter uma plataforma business to business. Como é que vocês entendem que isso pode ser importante para alavancar negócio, para alavancar as atividades? Vou começar com você, Cassapo, e depois já devolvo aqui para o Edson a mesma pergunta. Como é que a gente pode potencializar essa questão da agilidade, que você muito bem comentou,
mas a digitalização, usando o que existe pronto no mercado ou desenvolvendo plataformas como Business to Business ou outras soluções que você já viu por aí nas startups. Como é que a gente pode se fortalecer utilizando a base que você comentou bem da união para buscar soluções como essa? Qual é a tua percepção disso? Muito bem, então, isso que você está trazendo é uma outra grande ilustração dessas 3 palavras-chave que eu coloquei no primeiro momento, né? Uma plataforma de business to business, de B2B, ou uma plataforma de business to consumer, B2C, desenvolvida de forma colaborativa numa região com o apoio de uma instituição como a ASIC, a Associação Comercial, é exatamente a chave da qual nós precisamos para fomentar negócio no momento em que estamos vivendo. Pois essa plataforma é exatamente união, na medida em que a ideia de uma plataforma B2B é exatamente poder colocar ofertas e demandas que vão ser rapidamente endereçadas por meio dessa plataforma. A plataforma vai conectar esses vários atores de negócio entre eles e vai ser um ambiente compartilhado, um ambiente de colaboração entre essas várias empresas, entre esses vários negócios. Portanto, já tem o nosso primeiro quesito, que é união. A plataforma B2B é um ambiente de união entre os negócios. E, logicamente, um ambiente de agilidade. Para que esperar se eu tenho uma demanda e você tem a resposta à minha demanda? E se a gente já pode se conectar imediatamente numa plataforma virtual para concretizar negócios entre a minha demanda e a sua oferta. Portanto, uma plataforma B2B é pura agilidade. E, finalmente, ele é, logicamente, um ambiente de digitalização, que é o que nós precisamos nesse momento para, inclusive, manter o afastamento social necessário em função da pandemia, mas abstraindo a questão da pandemia, porque tudo isso aqui vai passar, né, em algum momento e rapidamente, abstraindo a questão da pandemia, é o grande exercício que nós precisamos fazer para que o nosso negócio entre definitivamente nos requisitos do século XXI. Ágil, inovador, digitalizado e unido, conectado entre ofertas e demandas. Plataformas de B2B, muitas estão disponíveis. Eu acho muito interessante uma associação como a ASIC, enfim, um grupo de empresários se unirem para criar uma plataforma que corresponde exatamente às suas necessidades. Então, que corresponde exatamente ao que o empresário precisa, que ele possa colocar a voz dele, os requisitos deles, no que essa plataforma pode oferecer, de forma que realmente essa plataforma de conexão tenha a cara, literalmente, de quem vai utilizar essa plataforma. Que ela realmente responda aos requisitos do que o empresário realmente precisa, com a simplicidade, com o foco, com o pragmatismo do qual nós precisamos para que não seja mais uma plataforma, mas sim um ambiente de negócio eficiente, eficaz, que vai fazer o que mais importava, movimentar a economia. É isso que nós precisamos nesse momento que estamos vivendo. Muito bacana isso, Kassab, que você falou, e tem uma colaboração de uma participante aqui que está falando o seguinte: união mais plataforma compartilhada agiliza os pequenos negócios. E Edson, agora para você a mesma pergunta, quer dizer, nós precisamos nos preocupar e colocar energia exatamente nos pequenos negócios, na pequena indústria. É essa que precisa encontrar mecanismos para se aproximar de uma forma mais eficiente do mercado. O que você entende como o business to business, o B2B, ser uma ferramenta que possa ajudar e outras possibilidades que a gente possa ter de inovação? Eu acho que o Felipe ele conseguiu contextualizar muito rapidamente e acredito que aquilo que nós vivemos com os hackathons da indústria são um pouco distintos daqueles que podem acontecer, que são amplos, soltos. Os hackathons da indústria, muitas vezes, eles são voltados a soluções industriais, de fabricação, de modelagem, de inovação e tecnologia no produto. Claro que sempre vinculado a uma percepção do consumidor. Mas nesse momento nós estamos falando de hackathons, startups vinculadas ao departamento comercial da empresa. Nós não estamos nem falando de uma percepção do produto. Vamos dizer que nós estamos falando do mesmo produto existente, mas aquela agilidade, a digitalização que o Felipe fala, é muito voltada ao atendimento desse distanciamento social. A associação comercial, em especial, Carlão, ela tem algumas atividades que ela já constrói ao longo do tempo. Um exemplo, as mesas, as rodadas de negócio. Eu acho que nós também teremos que digitalizar, inovar, trazer isso para um espectro um pouco maior. Lembrando aquilo que você falou das pequenas e das médias, de que forma nós podemos aproximar as pontas, né?
Lembrando que o pequeno daqui pode estar muito mais próximo do cliente daqui, um contato talvez de receptividade maior, inclusive de percepção de mudança de produto, mas tendo agilidade, não perdendo agilidade, porque a distância já não é mais uma desculpa. Às vezes você tem muito mais atendimento de uma pessoa que está do outro lado do mundo, de alguém que está do teu lado e não consegue te atender no momento que você precisa. Então, cuidando muito desse detalhe, mas lembrando também que, mesmo que seja passageiro, esse distanciamento, ele traz um novo momento, né? Um novo normal. Todo mundo está comentando que é um novo normal. Nós, quando lá atrás concebemos, na tua tutela e do Ciro, a questão da SIC Labs, nós lembrávamos que o que nos chamava a atenção muito eram as lojas físicas sendo fechadas. Pela mudança do perfil do consumidor. Perfeito. Ele estava indo, buscando comprar nas plataformas, a nova geração, ou as próximas gerações talvez estivessem no mesmo prédio da loja, mas preferiria fazer o contato virtual do que descer talvez no primeiro piso para comprar da loja. Eu acredito que essa mudança não mudou, ou melhor, essa percepção de transição não irá mudar. Ela pode se acelerar, mas retornar nunca. O que muda da plataforma B2B é que talvez o consumidor continue comprando da plataforma, que a plataforma talvez seja local. Eu acho que isso que nós temos que trazer. A consciência ao consumidor que, se ele conseguir ter um entendimento que comprar de um fabricante local, de um industrial local, de um prestador de serviço local ou de um comércio local, ele entende que a saúde econômica, o desenvolvimento daquela região, e aí eu acho que nós vamos ter que ter muita habilidade de mostrar isso, porque se ele tem consciência que o que importa para ele é preço, e eu não estou dizendo que nós temos que vender algo mais caro, mas preço por preço, daqui a pouco a pessoa nem veja a etiqueta. Então ele tem que entender que talvez começar a olhar a etiqueta e a origem do produto de uma forma inteligente e não nacionalista, mas sim patriótica, para não ter essa confusão, a gente tem que começar a mostrar o benefício da plataforma local, o benefício do consumo do produtor local. E aí entramos num outro cenário. Existem as grandes âncoras locais, Carlão. As grandes empresas que têm uma cadeia de consumo. Eu acredito que as plataformas elas também têm que ter um momento para conseguir desmembrar essas plataformas, essa cadeia de compras, um grande comprador aqui, pegar toda a cadeia e conseguir traduzir ela para os pequenos empresários locais. Traduzindo, inclusive, se não tem um empresário local que forneça, como uma oportunidade de negócio para quem quiser fazer, para poder fornecer para um grande consumidor local. Eu acho que a matriz é muito limpa, mas vai exigir muito aquilo que o Felipe falou, que você falou, que é a união. E mais do que nunca, agilidade. Nós vamos ter que ser muito rápido nessa transição. De fato, a agilidade ela será um componente fundamental. Nós precisamos integrar a inovação, a tecnologia, né, Felipe? E com essa questão da agilidade que o Edson traz muito bem. Sem agilidade, se nós demorarmos demais para dar conta desse ambiente que nós estamos vivendo e levarmos muito tempo para fazer uma mudança real, nós podemos ter muitas indústrias sucumbindo nesse caminho. Mas você tocou num assunto muito importante. De nada adianta a indústria e o varejo ter união, se não tiver uma mudança também comportamental do consumidor. Porque o que vale lá na ponta, Edson, nós sabemos muito bem, é a posição e a escolha do consumidor. Se o consumidor não estiver participando dessa discussão, num sentido mais patriótico, né, de valorizar aquilo que é feito aqui na região, ou no Paraná, ou no Brasil, dificilmente teremos avanço, vamos ter as mesmas dificuldades, porque o que valerá é o preço. E por preço já está comprovado que a China é muito mais eficiente e eficaz em entregar preço do que a indústria nacional. Nós já entendemos isso em muitos setores. Porém, nós temos valores, nós temos agregados, nós temos uma brasilidade que é extraordinária. Mas isso não vende sozinho, vende se a gente souber integrar isso à inovação, a meios de comunicação, como você mesmo disse, a entender melhor o perfil do consumidor para entregar aquilo que ele quer. E aí, Felipe, de novo, o papel da inovação é fundamental, o papel do cientista, da pesquisa, do centro de pesquisa, da inovação, do que vem acontecendo no mundo. Há poucos dias, por exemplo, rodou um vídeo muito lindo produzido na Espanha,
valorizando o local, valorizando o comércio local, e isso inspirou muita gente aqui no Brasil a debater esse tema, e tem muita gente lançando campanhas sobre esse tema. Mas a gente tem que aproximar a inovação. Se a gente não aproximar a inovação e as plataformas, as ferramentas, a tecnologia, a digitalização, nós não teremos agilidade. Como é que você enxerga isso, Felipe? Muito bem. Primeiramente, acho que o Edson aqui trouxe 2 elementos absolutamente fundamentais, muito esclarecedores, para a gente falar sobre inovação no contexto atual. O primeiro elemento, o Edson muito bem colocou, que é o comportamento do consumidor já estava caminhando para o digital e a pandemia só acelerou esse comportamento. Ele muito bem falou que nós não vamos voltar atrás. Será um novo normal. E nesse novo normal, com certeza, a digitalização vai ter um papel muito maior. Ela foi literalmente acelerada, catalisada, propulsionada por essa situação que estamos vivendo. Primeiro elemento bem importante que o Edson trouxe. E o segundo elemento, ele muito bem colocou, de forma muito focada, de forma muito pragmática, o lado muito interessante de se criar mesas redondas de negócio, locais, virtuais, para incentivar o relacionamento negócio a negócio localmente. Isso é alguma coisa que é fácil de colocar em prática. Exatamente, virtuais, é fácil de colocar em prática. É fácil de imaginar que, a partir desse exato momento, como conclusão dessa nossa conversa que estamos tendo agora, que é muito rica, a gente já imediatamente lançou um ambiente de mesas redondas, de diálogo, de negócio, entre empresários, pequenos negócios da região, para a gente valorizar realmente o que é desenvolvido, toda a capacidade produtiva local e agilizar esse relacionamento para gerar negócio. E vou acrescentar mais um ponto, já que estamos falando aqui em produtos locais, em indústrias locais, é muito importante também relembrar da ciência local, da inovação local. Então, quando a gente pensa, eu vou inovar, eu vou entrar na digitalização industrial, na indústria 4.0, é claro que a tentação é muito grande de imaginar imediatamente algo que vem da Alemanha, algo que vem dos Estados Unidos, algo que vem de qualquer lugar do mundo. Mas ao nosso redor, sem precisar caminhar muitos quilômetros, não, nós vamos encontrar a universidade, nós vamos encontrar os institutos Senai de inovação, os institutos Senai de tecnologia, presentes em todo o Paraná, em Maringá, em Londrina, em Curitiba, enfim, todas as cidades do Paraná, que vão trazer para nós ciência, tecnologia aplicada ao negócio, para poder alavancar realmente a criação de valor. E quero fazer mais um último comentário, relembrando para todos nós, acho que todo mundo está acompanhando, que a FINEP acabou de lançar, na última sexta-feira, um conjunto de chamados totalizando 130 milhões de reais para empresas, para as empresas propor ideias, muito vinculado logicamente à situação do Covid-19, para inovar em parceria com ICTs, com instituições de ciência e tecnologia, e aí relembrando novamente que os nossos institutos Senai de inovação, os nossos institutos Senai de tecnologia, estão perfeitamente habilitados para, junto com a indústria, propor uma solução inovadora, captar esse recurso financeiro e implementar uma solução inovadora. Então, em conclusão, valorizando sim a indústria, a produção local, valorizando sim a capacidade de criar relacionamento entre os nossos negócios e valorizando ao mesmo tempo a nossa ciência, o nosso conhecimento, a nossa inovação local, aqui mesmo ao nosso redor. Eu quero engatar por aí a conversa que você trouxe, que é muito interessante, Felipe Cassapo. E aqui também aproveitar um comentário de uma participante que está falando que é muito interessante, sim, a plataforma, além de vender, possa atender também a demanda por materiais necessários para a produção do produto. Então, ela já está enxergando o seguinte, que essa plataforma, ela é transversal, ela faz todo o processo de comunicação, faz todo o processo CRM na relação com provedores de insumos, com fornecedores de insumo e também diretamente aos meus canais de distribuição de clientes. E você trouxe o tema agora muito interessante, que é o seguinte, temos, sim, no Brasil, no Paraná em particular, vamos falar de Paraná, esses institutos que você muito bem disse, muitos institutos do Senai que são reconhecidos e outras organizações que já desenvolvem pesquisa aplicada. E aí, Edson, nós estamos falando de um outro gargalo que nós temos que vencer com relação
quando a gente fala em plataforma de inovação para as indústrias. As indústrias, pequenas indústrias do Paraná e do Brasil, elas foram formadas muitas vezes por pessoas que sabiam, tinham habilidades manuais. Era um engenheiro que tinha uma habilidade de construção, um marceneiro que tinha uma habilidade construtiva de móveis, um mecânico que tinha uma habilidade metalmecânica. Ele foi, ao longo do tempo, construiu essa pequena indústria. Mas ele está, muitas vezes, longe, distante da realidade da inovação, como uma solução, ou longe de uma indústria 4.0. Nós precisamos, então, desse processo de integração, que o Cassapo falou, da união, mais aquilo que você falou de aproximar, dialogar e integrar nessas mesas virtuais e começar a discutir as soluções tecnológicas e as digitalizações para agilizar essa distância que tem entre a cabeça do século XX e a cabeça que precisamos ter para o século XXI. A criança nasce hoje com o dedinho assim, né? Onde ela vai com o dedinho assim. Então, acho que o Felipe também colocou um dos temas ali, que foi a simplificação. Os processos têm que ser intuitivos, eles têm que ser responsivos, eles têm que ser cada vez mais pré-condicionados àquilo que nós temos. Fazer uma mesa de negócio e exigir que o empresário tenha um MBA para poder sentar, não vai resolver. Então, nós temos que simplificar. Eu acredito que, nesse momento, nós já temos, ou melhor, estamos no meio de uma tormenta de comportamento, né? Comportamento de humor, porque quem está trancado em casa está sofrendo, não sabe nem se amanhã quer estar dando bom dia ou não. É uma crise existencial. E de consumo mais do que nunca, porque as pessoas nem sabem se querem comprar alguma coisa ou estão nos itens essenciais. Mas nós vamos ter que, rapidamente, no meio dessa tormenta, no meio desse maremoto, ver as oportunidades. Está aí uma oportunidade que nós estamos vendo. Elas têm que ser intuitivas, rápidas e dinâmicas. Não tem tempo para ter um produto, vai ser tudo meio beta. Abre a janela, faz a mesa de negociação. E eu acredito que os observadores vão ter que estar muito mais preparados para cuidar das pessoas que estão vindo sem capacidade mínima para poder entrar dentro de uma plataforma. O processo tem que ser intuitivo, o sistema tem que ser responsivo e rapidamente a gente tem que aprender. Como nós estamos aprendendo com a crise agora, nós temos que aprender todo dia de que forma que nós vamos potencializar, cuidando sempre do consumidor. Ele que vai dar o tom. Se ele não quiser comprar, o varejista não vai comprar o produto da indústria local. Você está falando de uma coisa fundamental, que é o seguinte: essa tua fala, ela reforça a importância de incentivarmos startups. Porque a startup, ela tem por seu princípio, ela digitalizar, trabalhar no mundo digital, com agilidade, com escalabilidade, com a capacidade da resposta rápida. Então, mais do que nunca, nós precisamos, sim, trazer esse pessoal que já nasceram fazendo esse movimento para dentro das pequenas indústrias ou dentro desses ambientes de pesquisa para ganharmos velocidade, Edson. Nós precisamos, então, fazer como aquela história, trocar as asas do avião em pleno voo. Não vai dar para descer o avião, reabastecer completo, enfim. Vamos ter que fazer manobras ágeis para poder fazer sobrevivência. Até porque, Cassapo, você deve ter na tua história, e aí a gente vai já encaminhando assim para a terceira e última etapa da nossa entrevista, nosso bate-papo, nossa live, você deve ter história de startups que tiveram sacadas muito interessantes e que ajudaram a pequena indústria, né? Que possa ter traduzido alguma forma de crescimento, de ganho para a pequena indústria. Você tem algum relato, ou tem alguma experiência, ou tem vivido experiências como essa na sua jornada junto ao Instituto de Inovação do Senai? Com certeza, são muitas as histórias que a gente poderia contar, né? Eu vou contar algumas, mas eu queria retomar um dos pontos bem interessantes que o Edson acabou de trazer para nós, que é resgatar o nosso coração e nossa alma de criança. Ele muito bem colocou que você entrega um telefone celular com um aplicativo novo para uma criança. Se a criança tem a mínima ideia de como isso aqui funciona, depois de meia hora já está mexendo, não está? Se você não sabe como o aplicativo não funciona, entregue para uma criança que em meia hora já vai mostrar para você como funciona. E muitas vezes simplesmente a gente se iniba, porque a gente acredita que o digital é muito mais complexo do que parece, ele não é. A melhor maneira de endereçar o digital, de conviver com o digital, é fazer como uma criança faz, mexer em tudo, apertar em todos os botões e ver o que acontece. Em meia hora, uma hora, a gente se aproxima, a gente
criar intimidade com o digital, e tudo que parecia complexo, na realidade, era bastante simples. É simplesmente a primeira vez que a gente mexia, a primeira vez sempre um pouco mais difícil, não é verdade? Então, essa ideia de uma mesa redonda digital, e eu estou acompanhando também as postagens que estão sendo feitas aqui no Instagram ao mesmo tempo, que é uma ideia que voltou várias vezes, é uma coisa tão poderosa, tão simples, tão interessante. Vamos criar uma mesa redonda digital e todos nós vamos aprender a mexer junto e vamos criar negócios em conjunto por meio dessa mesa redonda. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, se vou contar duas histórias. A primeira, Lead Finder. A Lead Finder é uma startup do Sudoeste, provavelmente vocês conhecem ela, é exatamente da região Sudoeste, e criou todo um sistema baseado em coleta de dados em nuvem, inteligência artificial, com o único objetivo de você conhecer melhor o perfil do seu cliente. Lead Finder, é para você encontrar leads, para você encontrar oportunidades de negócio junto ao seu cliente. É uma startup, nasceu de jovens empreendedores digitais da região sudoeste do Paraná e tem uma solução extremamente interessante para você entrar no mundo digital no sentido de compreender melhor o seu consumidor, o seu cliente. E ao falar de startup, portanto, aqui eu falo de forma mais ampla ainda de empreendedores digitais. A gente tem que incentivar dentro das empresas, fora das empresas, nas escolas, os empreendedores digitais. Todos nós aqui sabemos o que é um empreendedor, todos nós somos, de uma certa forma, empreendedor. Só colocar uma ferramenta digital no meio disso aqui e já temos empreendedores digitais. E a segunda história que eu quero contar é a história do Adam Robot. Talvez vocês conheçam o Adam Robot, uma inovação extremamente interessante ligada à saúde visual, saúde da visão. Então, o Juliano, que é o fundador do Adam Robot, criou um sistema conectado em nuvem, com inteligência artificial, que permite basicamente fazer diagnósticos rápidos da sua visão, de forma a detectar alguma potencial doença da sua visão. E, logicamente, a gente entrou agora em situação de pandemia, não entramos, né? Então, o que seria de um robô oftalmológico em uma situação de pandemia? Ele imediatamente percebeu a oportunidade de digitalizar o Adam Robô e criou uma versão digital. E vocês podem ir lá no adamrobô.com.br, vocês vão ver uma versão digital de um ambiente de teste diagnóstico da sua visão. E ele é realmente uma startup muito criativa, muito bem sucedida, e conta essa história para dizer que qual que seja o seu negócio, qual que seja ele, mesmo que você acredite que o contato social seja fundamental para o seu negócio, não tem como ele existir sem contato social. Sempre tem uma forma de digitalizar e de manter o relacionamento com o seu cliente. Mesmo que eu seja um restaurante, mesmo que eu seja um ambiente de comércio onde as pessoas têm que experimentar, será roupas ou alguma coisa nesse sentido, sempre tem como digitalizar e criar uma experiência do consumidor digital para você manter relacionamento com o seu consumidor, manter relacionamento da venda do seu produto e manter, portanto, a atividade econômica no momento tumultuado que estamos vivendo, mas como foi muito bem colocado, é um novo normal. É ingênuo imaginar que a gente vai voltar atrás. A gente não vai voltar atrás. Isso só está acelerando um movimento natural que já estava acontecendo de digitalização, de agilidade, de desburocratização e de inovação. Excelentes exemplos que você nos traz. Esses exemplos ajudam a compreender que as soluções estão muito próximas. Você citou dois exemplos aí vindo do interior. O nosso interior do Paraná é muito rico, né, em capacidade inovadora. E aí eu quero também aqui fazer uma observação. Nós, a SIC Labs, a SIC Labs é um projeto, é uma aceleradora e hub de inovação que, inclusive, foi fortalecido esse projeto na gestão do Edson Vasconcelos, quando o presidente da SIC, hoje ele é vice-presidente da FIEP, e ele também apoiou muito nessa ideia. Por quê? Porque ele é uma pessoa que acredita na inovação, acredita que nós temos aí uma possibilidade extraordinária de potencializar esses empreendedores digitais que você citou e aproximar esses empreendedores de busca de soluções. Né, Edson? Então, assim, a pergunta que eu quero fazer, já como uma última pergunta a você, depois vou dirigir ao Caçapo, é assim, como é que você entende que a gente pode integrar a SIC Labs, FIEP, Sistema FIEP, Senai Inovação, outros atores de inovação, como é que a gente entende nesse processo que o Caçapo nos trouxe de fazer a união, a agilidade e a digitalização, como é que você entende o nosso papel, o papel da federação que você representa, e como é que a gente pode se fortalecer enquanto organizações, trazendo soluções mais próximas do empresário, da indústria? Eu sei que o Caçapo depois ele vai dormir pensando também para me ajudar a responder. Mas numa primeira percepção, eu acredito que essa união. Nós teríamos que sentar para
para nos focarmos em achar um objetivo comum. A Federação das Indústrias fazer uma plataforma isolada do consumidor, eu acredito, Carlos, que não seja adequado. Então, nós vamos criar uma plataforma e o nosso varejista ou consumidor, claro que tem indústrias que vendem direto ao consumidor, mas a maioria da indústria vende ao varejista, ao comércio em si. Então, acredito que nós vamos ter que estar muito mais próximos da ponta. Acredito que a SIC, as associações comerciais, elas vão ter mais força do que se a gente fizer algo separado, isolado, falando só como indústria. Nessa linha de entendimento, acredito que na ponta nós focarmos energia para ajudar a potencializar aqui, a tecnologicamente descobrir de que forma que são rodadas de negócios digitais ou não, de que forma que nós vamos buscar esse contato com o varejo, mas principalmente buscando somar forças para mudar o pensamento do consumidor. Nós não precisamos que o consumidor mude 100% a sua percepção de compra de produtos internacionais. Mas uma pequena parte hoje, que se ele começar a olhar de forma diferente, olhando que isso representa melhorar a evolução ou a economia da região que ele está, que ele depende diretamente, se ele vê o circuito que chega o dinheiro no bolso dele, com certeza está vinculado a essa economia, provavelmente ele depende de quem compra dele, que poderia estar registrado, seletista numa empresa, numa indústria. Então, essa percepção mínima, nós vamos ter que se unir para conseguir talvez mudar um pouco. Sebrae, as entidades na ponta, as associações comerciais, a federação, acredito que elas podem trabalhar junto. Mas o Felipe vai me ajudar a responder isso depois. Eu tenho certeza que sim, inclusive responder agora, porque estamos já indo para a última etapa, Felipe. E assim, ele comentou algo interessante. Não basta, nós temos que integrar então a inovação, mas nós temos que integrar também o marketing, porque se a gente não souber trabalhar esses conceitos todos junto ao consumidor, nós vamos ter uma dificuldade, né? O marketing mais também inteligente, mais digital, um marketing que toque o coração do consumidor, que mude a forma dele perceber a importância da decisão dele. Eu vou contar aqui dois exemplos para vocês. Um primeiro exemplo, há muito tempo, muitos anos que eu venho comprando tênis, principalmente, pela internet, pela facilidade, pela praticidade. E aí, me percebi nessa quarentena necessitando comprar um tênis e fui numa loja comprar fisicamente dentro dessa linha de consciência patriótica de ajudar o comércio local. Mas eu percebo que não vai se sustentar se esse pequeno comércio também não ir para a digitalização. Porque eu fiz isso de uma forma muito consciente, muito patriótica, mas por quanto tempo eu sustento esse patriotismo e não volto à facilidade que é comprar pela internet? Então, por isso da importância de a gente aproximar logo, agilizar isso, porque por um momento você sustenta o patriotismo, por um momento você sustenta... Se ele existir. Se ele existir, se conseguir chegar lá. Se conseguirmos tocar o coração, ele se sustenta por um período. Mas nós temos que depois manter isso via a digitalização, via a processo de inovação. A sensibilização também. Nos ajude, Felipe, a fazer essa análise. Bom, só esses comentários, eu sou muito da filosofia do aqui, agora. O que a gente pode fazer aqui, agora, para resolver? Amanhã não é, ponto, já foi. Então, a verdadeira questão é o que a gente consegue fazer aqui, agora. E eu vejo aqui, agora, a Associação Comercial, junto com a Federação das Indústrias, a nossa SIC, muitas pessoas interagindo aqui no Instagram. Então, eu vejo aqui a versão beta 0 disso que nós estamos falando. Por tão simples que seja, aqui agora já estamos implementando a oportunidade de criar negócio entre as nossas empresas locais para valorizar, portanto, a nossa produção local, digitalizando, sendo ágil. E pode parecer que isso que a gente está fazendo não é perfeito, poderia ser melhorado, precisaria uma coisa mais sofisticada. Mas se a gente esperar as coisas ficarem perfeitas para iniciar, a gente não vai iniciar nunca, na realidade, né? Ficou bem famosa a frase do criador do LinkedIn, e ela precisa sempre ser relembrada. Se você não tem vergonha o suficiente do seu produto, a primeira vez que você apresenta para o seu cliente, você já está atrasado, fala o criador do LinkedIn. Então, isso é muita filosofia de beta constante da nova economia, em que as coisas não precisam estar perfeitas para iniciar. Isso não significa que nós temos que ser irresponsáveis, não significa que a gente tem que colocar a vida das pessoas em perigo por ter algum risco no produto que a gente está desenvolvendo, mas isso significa que a gente tem que desburocratizar os relacionamentos, ser mais prático, mais pragmático, mais rápido para fazer as coisas acontecerem. Então, eu vejo aqui uma mesa virtual, eu com meu celular na mão, vocês lá na SIC,
Veja aqui uma plataforma, uma mesa redonda virtual, e que esse movimento já começou. E nós não podemos deixar essa chama se apagar. Esse encontro é a nossa versão beta 0 do ambiente de relacionamento entre as pequenas indústrias para a gente fomentar negócios, envolvendo, portanto, a associação comercial, envolvendo a Federação das Indústrias, o nosso Senai, o Senac, enfim, o sistema AES de forma ampla, e principalmente os negócios, as empresas e a sociedade civil. Bacana, Felipe, que você trouxe. Você trouxe mais um elemento muito importante para o nosso debate, que para a gente poder fazer o fechamento aqui, eu vou passar para o Edson, depois para você e encerramos. Que é o seguinte, você trouxe que é a coragem. Né? Essa frase do criador do LinkedIn é muito poderosa mesmo. Essa coragem de se atrever a mostrar o produto. Então, que esse nosso encontro, Edson e Felipe, seja o beta. Seja o primeiro de outros encontros, tivemos a coragem de trazer esse tema, começar a debater, começar a criar soluções, começar a falar com a pequena indústria que está nos ouvindo, ou mesmo os demais segmentos que estão nos ouvindo, que nós queremos iniciar um debate para que esse debate se avance, se transforme numa grande mesa virtual, que a gente possa, nessa mesa virtual, encontrar o centro de pesquisas, os centros de inovação, os institutos, e também o pequeno empresário da indústria, o pequeno empresário que compra da indústria, para que eles possam também nos ajudar em formular, pensar em algumas soluções de digitalização para ganharmos em recuperação econômica um pouco mais ágil. Edson, suas considerações finais, sua fala final. Quantos minutinhos a gente tem? Temos ainda alguns 5 minutos, tranquilamente, temos tempo. Eu quero agradecer, Carlos, e agradecer o Felipe também por participar, nos ajudar, em nome da federação, até porque, de alguma forma, as associações comerciais, nós que vivemos um pouco o espírito da associação comercial, ela nunca talvez transpareça o tanto que ela olha muito o comércio, porque ela é muito mais componente de comércio do que da indústria. Eu sempre uso como referência Ponta Grossa. Se você for ver, naturalmente a seção comercial de Ponta Grossa é muito mais indústria. Nós somos muito mais comércio aqui. Mas essa proximidade é importante, é de uma importância tão grande para a federação, porque a federação falar que a sociedade tem que se preocupar com a indústria é difícil. Mas quando a associação comercial começa a ter esse sentimento que é importante olhar o tripé, e esse tripé com certeza vai fazer o desenvolvimento local ter uma outra performance, para nós do setor industrial é fantástico. A Federação das Indústrias tem muito a agradecer. E eu acredito que o Felipe, com a gente lá, com a federação, nós acharemos a maneira de poder contribuir, Felipe, dentro das nossas possibilidades, fazendo tudo daquilo que é importante para as nossas indústrias locais e fazendo isso como um piloto também. Eu acredito que se aqui der certo, nós como beta, nós poderemos mostrar para outros locais de que forma que a gente pode trabalhar na plataforma B2B, talvez, quem sabe, B2C, direto com a indústria, não concorrendo direto com o varejo, mas podendo sim melhorar a performance da nossa indústria local. Perfeito, Edson. Muito bacana isso que você traz. E agora vamos ouvir da parte do Felipe as suas considerações finais a esse nosso encontro, deixando também seu recado para quem está nos assistindo. Perfeito. Primeiramente, muito obrigado pela honra de compartilhar mais esse momento com vocês. Tenho uma admiração muito especial pelo trabalho da SIC, uma admiração muito especial por vocês que estão aqui compartilhando suas experiências e ideias, o Edson Carlos, e desejo que a gente possa trabalhar sempre mais em conjunto, que a gente possa criar sempre novas soluções e inovar em conjunto, pois como a gente comentou logo no início, a união é a chave da inovação. É isso que nós estamos fazendo nesse momento. Eu quero concluir da minha parte lançando o desafio. Já que eu insisti tanto na questão do aqui e agora, lanço aqui um desafio a todos que estão nos ouvindo nessa live aqui do ASIC Labs. Desafio é o seguinte: qual ferramenta digital que você não conhece, não teve a oportunidade de utilizar ainda, você vai utilizar até amanhã à noite para fomentar negócio com seus clientes, com outras empresas? Eu nunca fiz, por algum motivo, uma live no Facebook, então está lançando o desafio, faça. Eu nunca utilizei o Teams, está aqui o desafio, faça. Eu já ouvi falar do Google Meet, mas nunca tive a oportunidade de utilizar para fazer negócio. Está lançando o desafio, faça. Esse é o meu desafio. Você tem 24 horas, se você topar, para utilizar qualquer ferramenta digital gratuita que você encontrar, ouviu falar,
e tentar gerar negócio para sua empresa até amanhã, 18 horas, né? Agora são 18 horas. Muito bom, essa é a minha conclusão. E obrigado novamente pela honra de compartilhar esse momento com vocês. Muito bacana o desafio que você lança, é isso mesmo. Até